Eu vim do Espiritismo desde a minha infância, acompanhando os meus pais, pois minha mãe como chefe de um centro espírita e o meu pai como ajudante. Minha infância, eu perguntava muito para os meus pais, principalmente para minha mãe, dentro do Espiritismo, por que ela não usava a Bíblia e por que não se falava de Jesus. Mas ela sempre me retrucava, falando que Jesus não era para ser dito dentro do centro. E eu fui acreditando nisso, fui crescendo, até uma época que eu passei a ser o braço direito dela dentro do centro e ajudava nela em todos os trabalhos necessários. Em dada fase da minha vida, eu comecei a assistir o programa do pastor Silas Malafaia, no programa Vitória em Cristo, aos sábados pela manhã. E começou a mexer muito comigo o que o pastor vinha sempre pregando, porque eu me perguntava o que esse pastor tem que ele chama muito a minha atenção. E numa terceira semana, de um sábado, a minha esposa levantou também e me viu assistindo. Ela me perguntou: o que você está assistindo, Rodrigo? Eu falei: estou assistindo a pregação desse pastor e me chama muito a minha atenção. Ela: quem é? É o pastor Silas Malafaia, o programa Vitória em Cristo. Terminado a pregação, ela falou: Rodrigo, é de Deus esse homem, porque eu estou me sentindo muito bem, eu estou me sentindo assim diferente com o que ele falou de Deus, o que ele pregou. E isso se tornou uma coisa que eu não conseguia mais deixar de ver o programa aos sábados. Mas começava as crises religiosas, porque eu era ainda espírita e aos sábados eu iria para o centro à noite. Então, de manhã eu estava feliz de ouvir a palavra e à noite eu ficava triste porque eu tinha que ir para o centro, uma coisa que não estava mais me alimentando. E eu, na época, como pai pequeno da casa, eu tinha que ir, porque era minha responsabilidade muito grande. E quando passaram assim, mais os meses à frente, eu tinha que ir para o centro num dado sábado e minha esposa não queria mais. E ela orou, pedindo a Deus da maneira, na época, na maneira dela. Ela tinha orado e tinha falado com Deus e tinha pedido: Deus, se for da sua vontade, faça com que o Rodrigo não sinta mais desejo de ir para o centro. Então eu queria buscar algo diferente para minha família. Foi quando eu comecei a orar, porque já era quase final de ano de 2004 para 2005 e dia 20 de janeiro já se aproximava. E eu não queria que meu esposo subisse, né, no caso que era em Santa Cruz da Serra, ao centro, não queria que ele subisse para o centro. E no sábado pela manhã, depois que terminou até mesmo a pregação do Silas na televisão, eu perguntei: Rodrigo, você vai para o centro? Ele disse: não, eu perdi a vontade. Então, daquele dia em diante, eu vi que tudo que o Silas falava no final da pregação, que Deus, ele nos deixa livre, a gente tem livre-arbítrio, ele deixa a gente à vontade, que a gente não precisa de ninguém, a não ser de Jesus, para falar com ele, para interceder por nós. E nisso, ela por dentro, ela glorificou a Deus e agradeceu muito, porque Deus ouviu a oração dela. E eu cheguei para uma vizinha minha que vinha nos evangelizando há uns 6 meses. E ela conversando muito com minha esposa, falando de Jesus. Eu ouvia também, mas ficava quieto na minha, mas não deixava de ouvir a palavra. E não aguentei mais. Eu pedi para essa minha vizinha, Dona Emília, se ela poderia me levar para a igreja. Ela, com um grande sorriso no rosto, muita alegria no coração, ela falou: é isso mesmo, Rodrigo, você quer ir para a igreja? Eu falei: quero sim. Quero porque eu sei que você, Dona Emília, é da igreja do pastor Silas Malafaia e eu tenho assistido muito o programa dele e isso tem impactado muito a minha vida. E ela me levou para a igreja e justamente nesse dia, num domingo, pela noite, Silas Malafaia estava na igreja e foi ele que pregou. E foi nessa pregação que, quando ele fez o apelo, eu me vi totalmente surdo e, ao olhar para as pessoas do meu lado, foi como uma visão lenta. Eu não via as pessoas rápido, eu via as pessoas lentamente e eu estava sem audição.
Eu só conseguia ouvir o pastor Silas Malafaia fazendo um apelo. Eu só olhei para minha esposa, que estava à minha direita, e olhei para o corredor e fui em direção à minha salvação. Eu fui aceitar a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador.